Guten Morgen, Brazilian! Estamos aqui de volta com Guten Morgen, podcast do Senso em Comum. Vocês pediram, vocês imploraram, vocês encheram o saco, estamos aqui de volta com os temas mais importantes da semana a serem comentados por nós aqui. Essa semana o Brasil esteve muito em baixa, o Brasil está meio desinteressante, o que é bastante curioso porque nós estamos às vésperas das Olimpíadas e simplesmente ninguém está interessado no Brasil. As únicas notícias sobre o Brasil envolvem Zika vírus, envolvem adiamentos e aquela coisa toda porque basicamente o nosso Congresso está de folga. Nós não, mas o Congresso está. O que mais foi pedido? Perguntei aí no Twitter pra todo mundo o que é que vocês querem ouvir aqui no podcast nessa semana. Foi de cabeça os comentários sobre a Hillary candidata, né? A América tem esse sistema bastante curioso, um país muito cerimonioso, vamos dizer assim, em relação às suas instituições. Então eles têm lá os seus dois partidos, seus dois principais partidos, tem tudo aquilo que nós conheceríamos como as eleições vão para as primárias desses partidos. Então, quer dizer assim, é como se fosse, sei lá, no Brasil, você ter um grande partido de direita, um grande partido de esquerda, e todas essas discussões, tipo, será que vai ser Marina Silva, Dilma, Aécio, igual foram nas últimas eleições? Tudo isso aí ficaria nas primárias. As eleições, de fato, vão pegar só esses os dois nomes que surgiram do lado mais à esquerda, do lado mais à direita, e aí eles recebem o apoio de todo o partido. Isso significa que quando você tem um presidente como Barack Obama, por exemplo, não há uma necessidade dele ser um cara moderado. Ele pode muito bem ser um presidente muito mais radical. Ele pode ser, assim, um cara do PSOL, do PSTU aqui, que ele acaba ganhando as prévias da esquerda, ele acaba dentro do Partido Democrata, recebendo apoio de todo o partido por ter sido o nominee, né, o indicado do Partido Democrata à presidência. Então, assim, quando as pessoas falam em Barack Obama, em Hillary Clinton, elas falam assim, não, mas eles são uma esquerda extremamente moderada, né, porque eles são do Partido Democrata. Não, isso aí não tem nada a ver, isso é uma forma completamente insana de se tentar entender as eleições americanas, simplesmente porque o sistema partidário deles é diferente. Isso não significa que, por uma questão histórica, lá só tem dois partidos e todo mundo pensa como se fosse um monobloco, né? Esse cara aqui é republicano, esse cara aqui é democrata, então eles pensam nisso. Não, é uma questão de lei, é uma questão... é isso que confunde bastante os analistas brasileiros, os palpiteiros no Twitter, no Facebook, a respeito das eleições americanas, porque você lá não tem uma lei que não favorece a criação de novos partidos. Você vai disputar internamente dentro de um partido e a disputa é tão arranca-rabo, puxão de cabelo, dedo no olho, cospe, xinga e tudo mais, quanto são até no primeiro ou no segundo turno das eleições aqui, porque são tendências políticas muito divergentes dentro de cada um desses partidos. É simplesmente uma questão de falar assim, olha, o melhor indicado aqui é esse, a lei não vai ficar permitindo a criação de vários partidos, se você quiser criar um partido, tudo bem, só que você não vai ter um grande apoio nenhum, você não vai conseguir fazer parte dos debates, né, nada desse tipo de coisa. Então, a lei americana é muito diferente, a forma de se entender os dois partidos, os dois principais partidos na América, e cada um desses candidatos, ela é radicalmente diferente da forma de se entender aqui. Nós conhecemos no Brasil alguns poucos analistas de política americana que estão, a maioria deles são bem novos, né, mas eles estão aí na Globo News, bom, basicamente na Globo News, né, você não tem quase lugar nenhum, mas assim, eles ficam ali no Eixo Globo, que é basicamente o único canal que tem dinheiro suficiente para ter pessoas ali na América comentando tudo o tempo todo. Mesmo que sejam pessoas formadas na América e tudo mais, você vê que eles adoram pensar através do modelo brasileiro, do modelo às vezes europeu ou de outros países, e tentar aplicar aquilo ali à América, e isso aí não faz sentido. Então é isso que está confundindo tanta gente, e agora a gente está num momento dessa corrida presidencial americana em que esse modelo de pensamento brasileiro já não vai fazer mais sentido. Por que
Hillary Clinton e Donald Trump foram agora oficializados como os candidatos de cada um desses dois partidos. Partido Democrata, Partido Republicano. Hillary para os democratas, a esquerda. Donald Trump para os republicanos, a direita. E a forma brasileira de se entender tudo isso, convenhamos, ela é bastante estranha. O Brasil, ele não entende a política americana, e ele está cada vez mais perdido em relação a isso. Então, nessa última semana, agora passada, teve uma grande convenção, né? Os americanos gostam muito disso, de fazer grandes festas e convenções e sei lá mais o que. Como eu disse, né? É muito cerimonioso, mas é para falar o que todo mundo sabe, ou seja... A Hillary já estava liderando a disputa dentro do Partido Democrata há muito tempo contra o Bernie Sanders. Bernie Sanders, que é um cara que deixa muita gente do PSTU parecendo meio direitista. Bernie Sanders, ele é soviético, assim, pró-União Soviética mesmo, conhece muito bem a União Soviética, então ele não fala socialist da boca para fora. Ele conhece os partidos, os países do antigo bloco socialista, ele quer transformar a América num novo bloco socialista, e ele fala isso claramente, enfim, o que a gente chama às vezes, né, essa grande discussão do tipo, PT é um partido socialista, aí vem o pessoal de esquerda e fala assim, não, PT nem sequer de esquerda PT, sabe, esse tipo de discussão boba, lá fica muito claro, Bernie Sanders, ele é um cara socialista, ele fala claramente, eu quero socialismo, etc, etc, e a Hillary ficou à frente dele. Então agora, ela sendo a nominee, fizeram uma grande festa para todo mundo falar simplesmente o óbvio. Ó. Hillary Clinton é a indicada do Partido Democrata. Ela conseguiu todos os superdelegados que precisava, conseguiu todos os votos em cada um dos estados para ser a nominee indicada do Partido Democrata. E agora ela está lá humildemente falando, olha, vou fazer uma festa aqui, eu aceito, sabe, este encargo que vocês me deram de ser a candidata do Partido Democrata a ser a mulher mais poderosa do mundo, né? Então, assim, com esses dois fatos, né? Tanto da Hillary quanto do Donald Trump também ele já vinha vencendo uma eleição atrás de outra, eram pouquíssimos estados que eram conquistados pelos seus oponentes dentro do Partido Republicano. Quem acompanhou isso sabe muito bem que o Trump já tinha dominado isso aí em questão de uma semana de campanha. Ele estava muito à frente de todos os outros, muito, muito, muito à frente. E agora a gente simplesmente teve essas grandes festas para confirmar o óbvio. Bom, muita gente me pediu para comentar o escândalo do vazamento de e-mails. Eu vou deixar isso para um texto, vocês vão ver lá no sensoincomum.org, vocês acompanham isso essa semana. Nós temos grandes especialistas em política americana, inclusive o maior especialista em política americana no Brasil, que é o Alexandre Borges. A gente vai ver o que a gente vai conseguir escrever ou comentar sobre isso, porque é uma coisa bastante complicada, então eu acho que o tempo de um podcast é muito curto. Mas eu queria me focar aqui numa questão que foi muito comentada na América e não foi comentada no Brasil. Muita gente, inclusive, me pediu para comentar exatamente esse fato, que envolve o Khizr Khan. Alguém aí tá sabendo disso para começar, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: alguém aí tá sabendo do que tá acontecendo no mundo? Se você é dessas pessoas que compõe mais ou menos 99% do nosso público, que é gente que acompanha a notícia o dia inteiro, passa assim 90% do tempo livre no Twitter e no Facebook, lendo o dia inteiro sobre notícias, vocês estão sabendo disso? Eu acho que assim, nós precisamos aprender uma lição que os antigos latinos já sabiam. O Nassim Nicholas Taleb, ele é um grande especialista nisso, em saber separar informação de ruído. Ruído é aquilo que parece informação, tem cara de informação, tem formato de informação, mas na verdade é simplesmente um ruído, ele não serve pra nada, ele só faz você gastar seu tempo sem aprender nada. O que eu mais vejo nas pessoas no Facebook e no Twitter é que elas ficam lendo ruído o dia inteiro, ou seja, pega
aquele colunista, um artigo qualquer, ou um blog desconhecido lá pra dar risada e falar assim, olha só que bobagem que essa pessoa tá falando. Ou mesmo quando elas vão ler alguma coisa séria, elas estão preocupadas com notícias que não vão importar em nada pra vida delas. Em época eleitoral isso é muito complicado, porque todo dia tem uma notícia do tipo, ah, não sei quem vai apoiar não sei quem, ah, não sei quem ganhou em tal cidade, ah, olha só, isso aí é puro ruído, viu, gente? Se você não vai trabalhar com isso aí, acho melhor você gastar seu tempo com outra coisa. Então, assim, a gente tá vendo muita coisa sobre as eleições americanas e boa parte disso é ruído. As coisas importantes, elas não estão chegando a gente. Eu escrevi nessa semana, eu escrevi ontem, na verdade, mas vocês vão ouvir isso um dia depois, que uma das coisas mais curiosas que aconteceu nessa convenção da Hillary foi que o Bill Clinton, seu marido, né, eles têm um casamento já bem discutível há muito tempo, mas seu marido, Bill Clinton, dormiu enquanto Hillary estava falando. Eu não iria comentar nada porque eu não costumo gastar meu tempo comentando notícias muito curtas, né? Acho que como o nosso site ele ainda é um site pequeno, nós ainda estamos começando, o nosso site ainda não tem um ano. Não dá para nós sermos uma grande agência de notícias e ficar comentando cada uma das notícias que aparecem. A gente tenta comentar correndo só aquelas extremamente importantes que geralmente não saíram na mídia. Mas então eu nem gastei meu tempo para falar assim, olha, o Bill Clinton dormiu, né? Isso é uma notícia assim que não significa muita coisa, simplesmente uma coisa engraçada. Só que quando eu fui procurar isso em português, eu reparei que só tinha um site em português de Portugal comentando isso. Em compensação, aqui no Brasil saiu no G1, saiu no IG, saiu em tudo quanto é lugar, por exemplo, que até quando um bebê chora no colo de Donald Trump, né, político tem que fazer isso, pegar a criancinha remelenta lá e tal, ficar abraçando a criancinha, Donald Trump pegou uma criancinha, o bebê chorou. Aí fala, nossa, vocês não viram, meu Deus do céu, bebê chorou no colo do Donald Trump. Porra, meu, olha, gente, se eu chegar perto de bebê, os bebês já choram. Inclusive eu começo a chorar também, eu tenho pânico de bebê, sabe? E bebês, assim, acho que bebê, todo mundo sabe que bebê costuma fazer muito duas coisas, mamar e chorar, e dormir. É basicamente isso que o bebê faz. Então, isso aí vira notícia. Agora, o Bill Clinton, o esposo da Hillary Clinton, dormir durante a convenção dela, em que ela está fazendo o discurso falando, olha, eu virei a candidata oficial, ele vai lá e pega no sono, isso aí não vira notícia, não vira uma coisa a ser comentada. Então, eu comentei. Mas isso aí vamos dizer assim, é a piada, né? Porque nem há o que comentar isso, né? Quem comentou lá na página do Facebook ou até no nosso site sempre falou assim, ó, o Bill Clinton ele não gosta muito da oratória, né? Das técnicas orais da Hillary. Sabe como é, né? Isso aí é uma história antiga. Mas assim, pelo menos a gente tem que admitir que Hillary conseguiu fazer o Bill dormir com ela, né? Isso já é um grande avanço aí pra essa família. Mas, bom, nessa convenção também teve um grande discurso que foi ovacionado pra cima e pra baixo. Agora está sendo a grande pedra no sapato de Donald Trump, que é esse discurso de Khizr Khan. O que aconteceu? Khizr Khan é um homem paquistanês, e o filho dele, o nome do filho aqui ele é bem difícil de pronunciar, na verdade ninguém sabe pronunciar nenhum desses nomes, né? Mas o filho dele é Humayun Khan, que ele era um capitão do exército americano, ele foi morto na guerra do Iraque em 2004. Portanto, a América que tem sempre essa grande questão com o seu exército ele é considerado por todo o mundo civilizado, que não inclui Brasil, Oriente Médio, esses países assim, pelo mundo civilizado, como maior exército que luta pela liberdade no mundo, quer dizer. O exército americano, sobretudo no último século, ele se envolveu em sei lá quantas guerras. Tudo que ele exigiu foi derrubar tirano. Ele não exigiu aquilo que se chama de imperialismo americano. Ele não pegou território de país nenhum. Ele simplesmente falou assim, estou derrubando um tirano, vocês agora estão livres de um tirano. O maior problema, isso aí foi um problema ainda potencializado pela ascensão do neoconservadorismo, é a ideia de você
tentar colocar os ideais democráticos, né, ao redor do mundo. Isso aí é um problema extra, mas não vamos nem comentar aqui, né? A guerra do Iraque em si, essa guerra em que o Humayun Khan morreu, servindo a América, mostra os problemas disso aí. Mas enfim, o Khizr Khan foi lá, fez um grande discurso a favor da Hillary, falando muito mal, né, do Donald Trump. Falando assim, ó, meu filho é um herói de guerra, ele venceu, ele estava lá lutando contra o extremismo, contra tudo aquilo que é ruim pra América, não sei mais o que. E a Hillary Clinton, até no Twitter dela, né, tinha tweetado em 19 de dezembro, ela tweetou, né, o Capitão Humayun Khan, ele era um imigrante e um herói americano. Isso é tudo que você precisa saber sobre ele. Então, assim, fica uma coisa bem complicada você falar, por exemplo, como o Donald Trump faz, falar assim, olha, a gente tá com um problema de imigração sério, sendo que, olha só, os imigrantes, eles estão lutando contra o extremismo islâmico, e ainda um imigrante do Paquistão, né, não sei mais o que. Bom, e Donald Trump, em resposta, Khizr Khan, o pai desse Humayun Khan, ele estava lá discursando lá na convenção democrata, ele estava com uma cópia da Constituição americana no seu bolso e foi lá, levantou e ficou mostrando, olha, eu amo a Constituição americana, essa coisa aí da visão que essa direita tem a respeito dos imigrantes está completamente errada, não sei mais o que. E ele estava com a sua mulher lá, Ghazala Khan, do seu lado. A mulher dele acabou não falando nada. Um dos grandes, acho que ele é o principal comentarista político americano, pelo menos assim o mais conhecido, o âncora da ABC, George Stephanopoulos. Ele doa muito dinheiro para a campanha da Hillary. Ele comentou, né, ele estava entrevistando o Donald Trump, e o Donald Trump, falando com o Stephanopoulos, ele falou assim, não, eu vi realmente esse discurso aí do Khizr Khan. Ele realmente parece ser um cara bem legal, né? E se você olhar bem, a mulher dele tava ali do lado e ela não falou nada. Então, quer dizer, a esquerda, que ela abandonou muito da questão econômica, tanto lá na América quanto aqui, né? Ela não tem mais como cerne a questão econômica, ou pelo menos assim, ela fala só em jobs, em desigualdade, mais oportunidade e tal, mas ela não tem mais aquele foco quase sindicalista, quase não, né? Muitas vezes sindicalista que ela tinha. Ela se focou agora em questões de mulher, de migração, de minorias, né? Então, peraí, se você tá falando de um paquistanês, ou seja, uma pessoa que supostamente sofre muito preconceito, você vai lá e coloca o paquistanês pra falar, olha, uma minoria falando. Ele chega lá com a mulher dele não fala nada e fica lá de véu calada porque ela tem que obedecer. Você tá vendo que, na verdade, você tá expondo qual que é o problema dessas minorias, né? O Donald Trump, ele apontou pra isso. Ele ainda falou assim, provavelmente ela não tinha permissão de falar qualquer coisa. Mesmo que alguém escreva alguma coisa pra ela, ela tava completamente quieta e ela parecia não ter nada a dizer. Um monte de pessoas tava falando ali, ela estava inclusive do lado da tribuna, mas ela não tinha nada pra dizer e eu desejo a melhor sorte, né, pros dois. Foi isso que o Donald Trump falou. Isso aí gerou, como se... O Donald Trump é um cara boquirroto, né, todo mundo sabe, mas isso aí gerou, assim, uma repercussão, falando, nossa, meu Deus, eu não sabia o que o Trump falou, né. Uma coisa assim absurda, não sei mais o que, babá. E aí dava a impressão que você tava simplesmente vendo. E é isso que tá gerando na América, né? A Hillary parece que ela tá ganhando aí alguns pontinhos eleitorais justamente por causa disso. Que tá falando assim: olha, a Hillary foi lá, colocou um imigrante, pra falar, um imigrante paquistanês. O filho dele foi morto defendendo a América, um herói de guerra americano. E o Donald Trump, ele vai lá, ele tira sarro disso aí, onde já se viu, né? Pra começar, se ele tirou sarro usando o discurso da esquerda. Então você precisa notar a ironia aí, né? Quem tem esse discurso do tipo, precisa ter mulher falando, precisa ter mulher na política, a esquerda e não a direita. E aí, bom, teve esses ataques aí, o Donald Trump, não sei mais o que, ele foi lá e tweetou, né, dia 31 de julho, dia 1º de agosto, ele falou assim, olha, eu fui atacado pelo Mr. Khan na convenção democrata, mas eu não tenho direito a responder. Quem votou pela guerra no Iraque foi a dona Hillary, não foi o Donald Trump. Isso é uma coisa que, assim, todos os analistas brasileiros simplesmente se esquecem de falar, né? Quem votou pela guerra do Iraque foi a dona Hillary. E no dia seguinte, aí ele foi lá e falou assim, olha,
O Mr. Khan, que não me conhece, ele me atacou na convenção democrata, agora tá todo mundo na TV fazendo a mesma coisa. Então, assim, macaquinho vê, macaquinho faz, né? O que sai lá oficialmente pelo Partido Democrata vira norma para toda a imprensa brasileira, que ela só lê o editorial do New York Times, do Washington Post, e acha que entende muito sobre o assunto, ela foi lá e falou assim, olha, tá vendo, tá acontecendo isso, não sei mais o que. Bom, Trump tá perdendo um monte de votos por causa disso, a coisa assim ficou muito feia, né, pra tudo quanto é lado. O Trump, que tem muita coisa muito mais forte que ele diga por aí, não gerou tanta repercussão negativa pra ele, nem as fotos da Melania Trump nuas geraram um efeito tão negativo num país ainda bastante moral, ao contrário do nosso, mas isso tá gerando. Só que tem um pequeno problema aí, que eu não vi ninguém, isso aqui eu não vi ninguém no Brasil comentando. Quem que é esse Khizr Khan? Vamos lá, ver. Tipo, o cara foi lá, levantou a Constituição Americana e falou assim, olha, eu sou uma pessoa que ama a Constituição Americana, logo ele deve ser uma pessoa completamente, supostamente, né, bem integrada à América, ele não tá querendo fazer nada errado, ele tá simplesmente querendo pegar a América e falar assim, olha, América great again também, eu sou uma pessoa local, eu respeito a cultura americana e sei lá mais o que, mas a gente vai ver que não é bem assim não, viu? Ele, na verdade, já escreveu muita coisa, escreveu aqui, que ele estava querendo subordinar a Constituição Americana à Sharia. Então, assim, toda vez que você tem a questão de imigrante, a questão de terrorismo, a questão de problemas, de ataques e choques culturais, a gente sempre fala, não, mas peraí, o modelo Globo News de fazer jornalismo. Provavelmente foi um ataque de extrema direita, até prova em contrário. Não, todo islâmico é pacífico, então até prova em contrário. Então quando matam alguém é sempre aquela coisa, não vamos tirar conclusões precipitadas, eram muçulmanos mesmo. E aqui de novo a gente sabia, né? Se você vê essas pessoas de países muçulmanos completamente secularizadas, a gente na verdade tá vendo assim que, pra começar, se ele é secularizado, ele tem influência de países cristãos. Só o cristianismo permitiu a secularização. Em segundo lugar, é sempre a repetição do mesmo, quer dizer, isso aqui você não pode falar, né? Olha, o cara, ele defende a Sharia. Khizr Khan, ele publicou vários papers, né, defendendo a supremacia da lei islâmica sobre a lei man-made, que eles chamam, né, como os muçulmanos chamam, né, a lei criada pelos homens da civilização ocidental. E ele estava lá na convenção democrata defendendo a Hillary, levantando a Constituição e falando mal do Trump. Em 1983, por exemplo, né, ele escreveu uma resenha de um livro, de um seminário que aconteceu no Kuwait, chamado Direitos Humanos no Islã. Presta atenção, Direitos Humanos no Islã. Você tá vendo o problema já no título, né? Isso aí não é uma coisa minha. O título, ele... a questão dos próprios imigrantes, né? De como que eles vão entender o islamismo, e ele é de um outro paquistanês, né, chamado Alaa Brohi, que ele é um jurista pró-jihad, e que ele é um dos principais, uma das pessoas que ficam ali ao redor do ditador paquistanês Zia-ul-Haq, que é o pai do movimento Talibã. Ó, você tá vendo quem que a Hillary colocou ali na convenção democrata para defendê-la. Então, assim, você tá vendo o pequeno problema aí, né? Por que será que as pessoas votam no Donald Trump, né? Será que a América é tão burra assim? Nós, brasileiros, é que somos iluminados, assim, com esse pensamento Guga Chakra? A gente tá vendo que a coisa não parece ser bem assim, né? Esse Khan, ele falou maravilhosamente dessa interpretação do tal do Brohi, né? O pai do movimento Talibã, lá, um dos assessores do ditador paquistanês. Inclusive ele vai lá para defender esses direitos humanos no Islã. Quais são os direitos humanos que eles estão defendendo lá? Essas coisas que o Ocidente adora falar, né? Democracia, feminismo, ativismo gay, é isso aí? Não, é o direito de matar e mutilar aqueles que violam as leis islâmicas, e até o direito dos homens espancarem as suas mulheres, bater, na verdade, assim, bater na sua mulher, mas assim, não pode ser muito severamente. Então, assim, não é espancar, né, mas assim, você dá uns tapas na cara, inclusive eles têm um pauzinho específico que é pra falar assim, olha, você não pode usar um galho gigantesco pra bater na sua mulher, né? Você tem que usar um pau pequeno.
Um pau, assim, no sentido mais vegetal da coisa. Então esses são os direitos humanos no Islã que esse cara tá defendendo. Ele quer voltar a ter as punições da Sharia. Isso inclui amputação para ladrões, que as vítimas de estupro, elas só podem... uma vítima de estupro, ela necessariamente precisa ter 4 testemunhas do sexo masculino, senão ela, a vítima, a pessoa estuprada, a mulher estuprada, é que vai ser, ainda depois de ser estuprada, ela vai ser punida por adultério. É isso que o cara tá querendo colocar. Qualquer pessoa que insulte o profeta Maomé pode ser punido com a morte. É isso que o cara tá querendo introduzir. Olha só que coisa, isso aqui é sensacional, porque isso aqui foi o que ele pregou para o Paquistão, mas eu duvido que ele pregue uma coisa diferente para a América, né? Isso aqui, o resto já foi assim meio óbvio, né, para quem conhece um pouco, mas olha só, para avançar a islamização do Paquistão com mais rapidez, ele usia, aqui eu tô falando do Alaa Broohi, né, que é o cara que o Kizer Khan tá elogiando tanto. Eles instituíram uma lei que exige que juízes consultem mulás, né, as autoridades jurídicas do islamismo, em qualquer decisão jurídica, para você sempre ter a Sharia vencendo qualquer outro tipo de lei. Então, assim, tem basicamente tudo, né? O cara, o tal do Broohi aqui, ele fala assim, olha, a melhor coisa para os humanos é aquilo que o profeta Maomé disse, qualquer outra coisa não vale, você precisa... a lei dos homens não vale, você tem que se subordinar à lei da Sharia, e você tem direito sobre as suas mulheres, e a sua mulher tem direito sobre você. Você tem o direito de ir pra cama e sempre ter sexo, você vê como é que essa religião é, né? E a sua mulher deve se abrir aí, ela não pode, assim, se furtar a você. E se ela não fizer, o Deus, né, Alá, permite que você a coloque em quartos separados e bata nelas, mas não com severidade. Isso, assim, ele falou pra Arábia Saudita, ele estava estudando na Arábia Saudita na época, falou assim, isso aqui precisa ser colocado pra todo quanto é lado, não dá pra gente ficar tendo qualquer outro tipo de lei, etc. Então, assim, Hillary Clinton colocou este cidadão, este Kizer Khan, falando assim, olha, meu filho morreu lutando pela América. Quem não concorda com a gente é um preconceituoso, tipo esse Donald Trump, que é um fascista, misógino, islamofóbico, sei lá mais o quê. Na verdade, aquilo que a Hillary já falou várias vezes, Angela Merkel também repete isso, nossa guerra não é contra o Islã, é simplesmente contra o terrorismo que não tem nada a ver com o Islã. Pô, gente, Sharia, ela é o Islã. Aliás, não existe Islã sem Sharia. O Islã que é secularizado é um Islã já cristianizado. A gente que... Se o cara tá andando do lado de um judeu e não tá degolando a garganta, não tá passando a faca na garganta dele, é porque esse cara já tá secularizado, é justamente o contrário. Então você tá vendo, quantas pessoas no Brasil comentaram sobre esse cara? Não, tá todo mundo falando, olha, a Hillary detonou na sua convenção, mostrou que esses fascistas, esse pessoal fanático, atrasado aí que vota em Donald Trump, eles não entendem nada do mundo, os direitos humanos eles estão do lado da Hillary, tá todo mundo que é de bem do lado da Hillary, porque ela é linda e ela é loira e ela veio lá do Arkansas e sei lá mais o que, e ela se formou em Nova York e todas aquelas coisas totalmente esquerda caviar, totalmente esquerda chique, né, caviar left, limousine left, que, na verdade, quando a gente vai ver, não se sustenta. Então, assim, se você quiser se informar a respeito das eleições americanas, pare de ouvir ruído. Curta aí nosso Senso em Comum, vão lá no sensoemcomum.org, assinem nosso podcast, ele agora está com feed. Também não se esqueçam de compartilhar isso com seus amigos, porque vocês estão vendo, a gente tem toda a mídia simplesmente ignorando isso. Os próprios jornalistas da mídia, eu não acho que eles são malvados, eu acho que eles são burros, nem eles devem saber disso. Porque se não tá na CNN, pra eles não existe, né? Pra eles, assim, tem que sair na CNN e na primeira página do New York Times, o resto eles não leem. Então, assim, pra vocês divulgarem informações, a gente precisa de mais divulgação aqui no podcast. Nosso podcast é completamente iniciante, nós estamos aqui no 8º episódio ainda, mas esperamos que a gente consiga fazer algum barulho aí, barulho não no sentido ruído, mas no sentido informação bastante calorosa.
E curtam aí, leiam lá o Senso em Comum e nós nos vemos nos ouvimos,